Fala, meus tricolores de coração do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, Fluminense me domina. Meu povo, esse é um vídeo para falar da final do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense. E por que eu acho, e eu vou tentar explicar aqui com um campinho, por que eu acho que o Fluminense deve se defender contra o Manchester City. Isso é ser menos Fluminense? Talvez na essência de jogo, sim, porque esse é um time que foi formado com muita coragem para atacar, mas eu acho que se defender faz parte do jogo. O Fluminense contra o Boca Juniors em muitos momentos se defendeu. Eu diria que depois do primeiro tempo o Fluminense mais se defendeu do que atacou como o Fluminense que a gente viu e contra o River Plate, por exemplo, na primeira fase, aquele 5-1. Então, há times que várias vezes se adaptam aos seus adversários para achar uma forma melhor de ganhar. Qual que é a melhor forma de ganhar? Que seu adversário crie pouco e que você crie mais do que ele. Essa é a forma mais fácil. Então, em teoria, quando você tem mais a bola, você tem mais as chances de criar, né? É por isso que eu, por exemplo, acredito normalmente em times que atacam e que são protagonistas do jogo. Eles estão dando as cartas. Eu prefiro dar as cartas do que receber as cartas. Eu prefiro que eu tenha mais controle. Eu acho que se você tem a bola, você tem mais controle de tudo que vai acontecer. Acontece que do outro lado tem um time que tem um treinador que me ensinou isso. Eu vendo o Guardiola desde sempre, e o que ele fala e o que ele faz, mais do que ele faz do que o que ele fala, porque falar é sempre lindo, mas fazer é mais difícil. Dá para perceber que controlar com a bola e criar mais chances que o adversário é o que os times do Guardiola sabem fazer. E pela diferença que existe de poder econômico do Manchester City precisar de um zagueiro que seja meio lateral, ele vai pagar 100 milhões de euros, 500 milhões de reais no Guardiola, coisa que o Fluminense não pode fazer. É lógico que o Manchester City é favorito. É falar que quando chove, molha. Falar que o Manchester City é favorito pela disparidade econômica que existe entre clubes europeus e clubes da América do Sul. Então eu não acho que o Fluminense tem que se trair, que ele tem que ser medroso, que ele tem que desacreditar em tudo que ele acreditou durante toda essa jornada que começou no ano passado, quando o Fernando Diniz chegou. Porque além de ser um time que joga bem com a bola no pé, esse é um time muito solidário e esse é um time que acredita nos riscos. E ficar atrás, inclusive, é um risco. Não acho que é covardia, não acho que é medo, eu acho que é inteligência. E outra coisa, talvez seja o que sobre para o Fluminense fazer. Porque, meu povinho, nós só temos uma bola em jogo. E é muito difícil de que quando o Manchester City quer essa bola, que outro time tenha essa bola dele. Tem vezes até que o Manchester City não quer tanto assim. Contra o Arsenal, em março desse ano, em fevereiro, acho, o Manchester City foi até o Emirates e ganhou do Arsenal de 3-1. Teve 35% da posse de bola. Naquele jogo, como o Arsenal também era um time propositivo, Arteta, que é um discípulo do Pep Guardiola, como o Arsenal era um time que saía para jogar, que chegava em grande fase jogando em casa, o Manchester City surpreendeu e tinha naquele dia um animal para correr, que é o Haaland, um atacante que em espaço longo, em campo aberto, se o zagueiro tiver que correr 30, 40 metros atrás dele, acabou. Naquele dia, valia a pena para o Manchester City fazer isso. Em outros jogos, contra o Bayern de Munique, por exemplo, que a posse de bola foi mais dividida, a mesma coisa. Sempre que o Manchester City não teve o Haaland, ele quis controlar. Porque ele não, se ele tem 40 metros para atacar a defesa do adversário, não serve tanto para ele esses 40 metros. Porque o Julián Álvares não vai te fazer isso. Ele vai te ajudar de outras formas. Até pode te servir eventualmente esses metros de uma defesa avançada do adversário, que se você dá a bola para o time adversário ir avançando, mas não é o normal. Esse time normalmente quer controlar, quer ter muito a bola, muitas vezes se defender com a bola no pé, então não é um time que propõe, faz 1-0 e depois vai jogar de contra-ataque. Simplesmente depois o adversário vai se expor, vai se arriscar mais, e aí o Manchester City também pode aproveitar os espaços, por exemplo, contra o Real Reds, né? Que o Manchester City jogou a 25 km por hora, não jogou e não quis jogar tudo que ele podia, basicamente ele se poupou em um jogo preliminar. Ele, primeiro tempo, rodou com paciência, com monotonia. O Fred Caldeira disse algo que é bastante cirúrgico: o Manchester City não joga na velocidade que a gente quer, ele joga na velocidade que ele quer. Até fazer 1-0, segundo tempo os japoneses foram para cima, porque não tinha outra coisa a se fazer, o jogo já estava perdido, e aí com os espaços o Manchester City fez 2 gols a mais, né? Podia ter feito 3, 4, 5, quantos gols quisesse a mais, porque sabe também aproveitar os espaços, tem jogadores também bons para aproveitar o espaço. Como só tem uma bola, e eu acho que essa bola vai ser do Manchester City, por que o Fluminense então não tenta ter? Cara,
porque é muito difícil contra o Manchester City você ter a bola, você conseguir jogar no campo de ataque, você conseguir dominar esse time quando esse time não quer dar a sensação de que ele está sendo dominado. Eu acho que vai ter momentos do jogo que sim, o Fluminense vai ter a bola, mas principalmente ele vai precisar sair de trás com ela muito bem. Existem algumas preocupações que eu estou vendo na imprensa e na torcida do Fluminense, intensidade e tal. Cara, o Manchester City não é um time intenso. Tirando contra o Real Madrid o 4-0 que eles fizeram um primeiro tempo especialmente que eu nunca vi. A gente chegou a ter 85% de posse de bola, até os 30 minutos do primeiro tempo o Real Madrid não tinha, acho que, trocado 5 passes no campo de ataque. Com 15 minutos de jogo, o Real Madrid tinha trocado 13 passes, tinha menos passes do que minutos, então assim, eu nunca vi o Manchester City tão intenso, tão forte, tão sufocante como foi contra o Real Madrid, mas esse não é um time marcado pela intensidade. Por isso que eles querem jogar em espaços pequenos. Porque se você pega um time como o Liverpool e você propõe um jogo de área a área, um jogo de lá e cá, o Liverpool dos bons tempos do Klopp, que agora está voltando a ser um time mais ou menos assim, mas enfim, aquele Liverpool que marcou, aquele Liverpool topa esse tipo de jogo, porque eles têm atacantes em velocidade, tinham 3, né? Tinham o Salah, o Mané e ainda o Firmino, que também aproveitava, mas especialmente abrir espaços. Tinha defensores rápidos, tinha jogadores de bola longa, tinha meio-campistas físicos. O Manchester City não tem essas coisas. Eu fui fazer Manchester City e Leipzig na Alemanha e o jogo foi 1-1. O Manchester City fez 1-0 no primeiro tempo e tal, depois empatou o Leipzig. O Guardiola não fez uma mudança. E depois do jogo deu para entender, ele não queria um jogo de Bundesliga, ele não queria um jogo de lá e cá. Por mais que o Leipzig atacasse, que ele voltasse, que segurasse o jogo, ele sabia que ele não podia entrar no jogo do Leipzig, que é um jogo de muitas e muitas e muitas transições, porque tem jogadores para isso. O Manchester City não tem, não é um time intenso. O Rodrigo não é um meio-campista intenso e é o melhor meio-campista do mundo. O Ake não é um zagueiro lateral intenso. O Grealish não é. O Bernardo Silva é muito frágil fisicamente. O Bernardo Silva não é um touro fisicamente para aguentar correr e fazer idas e voltas e tal. Então o Fluminense ter Marcelo, ter Ganso, ter Felipe Melo, se jogar de forma inteligente, para mim não é um problema. Pelo contrário, é um trunfo, porque você iguala as coisas em intensidade e você pode ganhar em motivação. Para mim essa é uma final 70-30 Manchester City, e se fosse só futebolisticamente seria talvez 80-20. Como existe muito mais motivação do lado do Fluminense do que do Manchester City, certamente muito mais estudo do adversário e preparação do lado do Fluminense do que do Manchester City, eu acho que tem 10% a mais, o que é bastante coisa, de possibilidades para o Fluminense ganhar. É um time que vai querer muito mais, é muito mais provável que os jogadores do Fluminense saiam ao final do jogo com cãibra do que os jogadores do Manchester City, porque eles vão correr muito mais, e eu acho que eles estão muito mais preparados, sabendo o que vem do outro lado, do que os do Manchester City estão. Isso é sim uma vantagem, isso pode ser sim uma vantagem para os jogadores do Fluminense. E eu acho que se fizer um jogo inteligente, reduzindo os espaços para que as coisas, para que não sobre espaços que o Manchester City quer aproveitar, e que o Fluminense sim possa aproveitar os espaços que o Manchester City deixar, eu acho que a coisa pode ir bem para o Fluminense. Por isso, é muito importante Ganso, André, Martinelli, Marcelo e Arias e Keno. Arias e Keno, para mim, são jogadores mais importantes do Fluminense nesse jogo. E eu acho que Ganso e Marcelo e André, os outros. Porque Nino, Felipe Melo, acho que até o Cano, vão ser Samuel Xavier, vão ser jogadores de ocupar espaços, de não deixar que o Manchester City progresse, de fechar. Bom, o Cano é iluminado e além de ser muito bom, além de tudo, que ainda pode fazer o gol do título, mas eu acho que a probabilidade, pelo que eu entendo e o que eu faria nesse jogo, é de que o Fluminense marque muito bem e que tenha esses jogadores intensos, Keno e Arias, pelos lados, com uma velocidade para sair no contra-ataque e aí surpreender o Manchester City. E até com o Cano voltando e arrastando com ele um zagueiro para dar espaço para esses correrem. E por que Marcelo, Ganso, André e até o Martinelli, mas especialmente esses três, porque eles têm muita bola no pé, são importantes? Porque o Fluminense não vai armar contra-ataque, imagino eu, pegando a bola e dando um chutão para frente para esses caras ganharem a vida com um piano caindo no quinto andar. Eu acho que vai sair curto. As saídas de pressão têm que ser saídas curtas, porque você tem que deixar os jogadores do Manchester City ali atraídos para roubar a bola no campo de ataque e ganhar essa saída em cima deles. O Manchester City vai atacar, vai perder a bola, o Fluminense tem que sair. Vai sair com bola longa? Acho pouco provável, porque quando você sai com bola longa, a marcação está encaixada. Você tem que desencaixar a marcação.
E como que você desencaixa? Atraindo eles através da bola. A bola é uma miragem muitas vezes. Você não quer jogar onde a bola está, você só quer atrair o seu rival para lá para jogar por outro lado. E o Fluminense sabe fazer isso. O segundo gol contra o Internacional é assim, o segundo gol contra o Boca é assim. Eu vi o Fluminense contra-atacando muito bem, saindo com a bola no pé. Por isso que eu acho que é possível. E por isso que eu acho que o mais inteligente é jogar atrás. O Fluminense não tem físico, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, para ir marcar lá na frente e ter que correr lá atrás contra os jogadores do Manchester City, por mais que não sejam grandes corredores do Manchester City, mas eles sabem aproveitar isso. São jogadores mais velhos, são jogadores em final de temporada e que teriam muita dificuldade em campo aberto. Então não pode jogar em campo aberto, tem que jogar em campo fechado, tem que jogar em espaço curto. E uma vez que você não vai ter a bola, como o Manchester City também quer jogar em espaço curto, não quer o campo aberto. Mas o Manchester City vai ter a bola para determinar isso. Como o Fluminense não tem, é melhor que se feche de forma inteligente e que saia à la Fluminense, tocando muito bem a bola, atraindo o Manchester City, e aí quando tiver espaço, a correr Arias e Keno. Fazem isso muito bem. O Arias é um pulmão quase que nunca visto, impressionante, para jogar nas costas dos defensores do Manchester City, que estarão muito avançados. Tá tudo explicado, eu vou mostrar no campinho para vocês o que eu acho que deve ser o jogo. Vamos ver se não fica muito feio para mostrar. Acho que tá ok, né? Tá aqui. O Fluminense de laranja, o Manchester City de azul claro, então é o branquinho aqui. Eu já coloquei uma posição que eu acho bastante provável de ataques que a gente vai ver, né? Fluminense fechado com os 4, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André Martinelli, Arias, Keno, Ganso e Cano. O Manchester City com Julian Álvares, Grealish na ponta esquerda, Phil Foden ou Bernardo, vamos ver, porque às vezes jogam por dentro, às vezes jogam por fora, depende de como o Guardiola quer atacar, mas Bernardo, Phil Foden, Kovacic e Rodrigo, e aí na defesa Walker, Stones, que se junta ao meio, Akanji aqui. O Akanji como zagueiro pela esquerda, o Stones como zagueiro pela direita. O que o Manchester City normalmente quer fazer? Que eu falo que a bola é uma miragem. A bola vai ser esse pontinho preto aqui, vai ficar do tamanho dos jogadores a bola. Quando a bola chega no Grealish, o Grealish segura a bola por muito tempo. Eu sei que pode parecer que ele é muito fominha, mas o que o Grealish quer fazer é ser uma isca. Porque quando ele pega a bola, o Samuel Xavier vai em cima dele, vai ter uma cobertura. Normalmente, esse jogador entra por aqui ou para dar uma opção de tabela ou para puxar mais um. E quando isso daqui acontece, quando você tem muitos jogadores aqui, o Ake sobe, pode ser o Gvardiol também, mas sobe aqui para ajudar. O Rodrigo se movimenta por aqui. Normalmente o Stones ainda sobe por aqui e fecha, mas como o Walker se jogar como um lateral ofensivo, o Stones não deve subir tanto. Então você fecha os zagueiros aqui. O que o Manchester City quer é atrair o máximo de jogadores do adversário para cá, porque quando você atrai muita gente para um lado, sobra espaço do outro. Então, se eles conseguirem atrair os jogadores do Fluminense para perto da bola para cá, essa bola vai girar para cá, até chegar aqui e aqui gerar uma situação de 1 contra 1, do Foden contra o Marcelo ou do Bernardo contra o Marcelo, por exemplo. Aí o Fluminense tem que rapidamente vir todo para cá, e se vem todo para cá, o Manchester City vai girar essa bola toda para lá, até ela chegar outra vez no Grealish, e vai girar toda para cá. Então é por isso que essa bola fica indo de um lado para o outro, porque às vezes o toque, a movimentação vai gerar desequilíbrios no adversário, ou para abrir um espaço, que essa bola pode, do Rodrigo, por exemplo, virar um chute de fora da área, pode virar uma progressão do Kovacic ou do Matheus Nunes, né? Que são jogadores de progressar com a bola no pé, que pode gerar uma progressão para entrar aqui. O que o Fluminense... Isso aqui é o Manchester City, gente, de start pack, né? Isso é o Manchester City mais básico que tem, ele quer fazer isso, ele quer atrair. Ele não quer um ponta para ir para cima e para jogar rápido o tempo inteiro. Ele quer atrair o máximo de jogadores e tal. E por que o Grealish faz isso muito bem? Ele tem corpo, né? Tem umas panturrilhas imensas. E ele tem muita capacidade de domínio. Então, quando a bola chega, ele domina, protege bem. Usar o corpo é dar pernada para cá e para lá para segurar. Atrair jogadores e fazer com que essa bola gire e gire e gire e gire e que chegue em situação de 1 contra 1, 1 contra 1. Só que não quer fazer isso rápido o Manchester City, porque se ele faz isso rápido e perde, é contra-ataque, é contra-ataque, é contra-ataque. E é um time que não quer sofrer contra-ataques, então por isso faz isso lento, por margem de erro, simplesmente. O que eu acho que o Fluminense tem que fazer? Tem que estar atento a isso e provocar erros. Provocar que esse passe seja mais difícil, o gramado não vai estar bom, isso é bom para o Fluminense, porque vai dificultar o toque do Manchester City mais rápido, vai deixar o jogo ou mais lento ou mais errático.
E por que que não é tão importante a intensidade? Porque para defender esse espaço aqui, a bola aqui, para defender esse espaço aqui, dá para o Marcelo em espaço curto defender. Eu acho que no gol do Advíncula, o Marcelo defendeu muito a área, entrou demais e não atacou a bola que ele deveria ter feito. Ele deu espaço demais para o Advíncula fazer isso daqui e chutar. Isso não pode se repetir. Então ele tem que ser um pouco mais agressivo na marcação, é verdade. Mas uma coisa é, se o Manchester City tá mais ou menos aqui, posicionar eles todos na defesa de novo. Se o Manchester City está aqui nesse 4-3-3 aqui, e o Fluminense está aqui mais ou menos numa situação de bloco médio, e o Marcelo tem aqui defender, uma vez perdida a bola, assim, tá? Vou pegar uma outra situação de jogo aqui, 4-2-3-1 do Fluminense. Que o Marcelo tem que defender esse espaço todo aqui. Isso aqui é muito difícil, aqui tem 25 metros para ele defender. Isso aqui é muito difícil. Se ele está aqui, o Foden ou o Bernardo está aqui e tem uma defesa aqui, é muito mais fácil para ele defender. E por que que não precisa de intensidade do Ganso? Porque se você joga nesse espaço todo aqui de campo, nesse campo aberto desse tamanho, o Ganso talvez esteja morto. Para a intensidade do futebol brasileiro, menos, porque é um futebol mais pausado. Mas para o que o Manchester City pode acelerar e aproveitar, é horrível para o Paulo Henrique Ganso que ele tenha que fazer essas distâncias aqui o tempo inteiro. Mas, se o Fluminense está aqui atrás, e por isso que eu acho que os jogadores peloteiros, os jogadores de boa bola no pé, podem fazer a diferença, é porque quando o Manchester City tiver todo metido aqui e perder essa bola por aqui, jogadores como o André, que tem bom passe, Martinelli, Ganso, que tem bom passe, bom domínio orientado para ganhar meio segundo na hora de dominar essa bola ou para cá, que ele vai se encaixotar com o Rodrigo, ou para cá, que ele vai sair em liberdade. Isso o Ganso tem, isso o André tem, isso o Marcelo tem principalmente. É para isso que você precisa dos bons jogadores e eles não precisam ser touros extremamente intensos. Não precisam. Eles precisam ser bons jogadores para sair dessa pressão que o Manchester City vai fazer quando ele perder a bola, porque o Manchester City quer recuperar essa bola aqui e não ter que correr até o Ederson para recuperar. A questão é que os pontas do Fluminense, primeiro, estarão super motivados, entregues à marcação e a ajudar, e segundo, que são dois jogadores que podem correr e fazer isso daqui 400 vezes no jogo, se for necessário. E isso daqui é muito bom para o Fluminense, porque os jogadores do Manchester City vão querer defender aqui e vão dar esse espaço aqui. Só que esse espaço não vai vir com um chutão do Nino para cá. Até pode acontecer, mas o normal, e eu já vi o Fluminense fazer, e nos jogos mais importantes do ano, é que o tal do dinizismo, né, juntar muitos jogadores perto da bola, sirva para desmontar essa marcação que o Manchester City tem que fazer aqui. Então eu não acho que tem que juntar os jogadores do Fluminense aqui para fazer aquela concentração de jogadores do futebol posicional do Fernando Diniz funcionar. Isso tem que ser feito aqui, porque aqui você vai ter o Marcelo mais protegido, o Felipe Melo mais protegido, o Ganso melhor utilizado, porque essa bola aqui ele vai ter muito mais espaço para fazer isso do que aqui, quando a defesa do Manchester City estiver toda atrás. Então por isso que eu acho que jogar na defesa é uma boa, não é covardia, não é ser anti-Fluminense, é adaptar um jogo ao que o jogo talvez te peça. O Atlético de Madrid esse ano é um time ofensivo, de bola no pé e tal, ganhou do Real Madrid 3-1, voltando e jogando na defesa de novo e saindo, construindo muito bem para construir 3 gols de jogada de campo aberto contra o Real Madrid. O Cano dizia que pode ser muito importante, porque se o Stone se junta ao meio campo para ter um meio campista a mais o Manchester City, normalmente fica com uma linha mais ou menos de 3 e com o Akanji protegendo. Se o Walker não subir tanto, ele funciona como um zagueiro também por aqui. E o Akanji, o Ake, perdão, só dá essa ajuda, mas está sempre muito atento às voltas por aqui. Só que numa dessas, e eu já vi o Cano fazer isso, quando ele volta e se ele atrair, cara, ele vai abrir esse espaço aqui. E aqui você pode ter uma situação de 2 contra 2, uma situação de diagonal, que os jogadores entrem para aproveitar, e no segundo tempo que o John Kennedy faça a mesma coisa. Existem muitas saídas para o Fluminense, tá? Eu vejo muitas boas possibilidades de encaixe de jogo para que seja um 70-30. Para que não seja um massacre do Manchester City, como as pessoas estão falando, e que não seja uma mera burocracia que o Manchester City vai ganhar. Eu vejo possibilidades reais do Fluminense ganhar do Manchester City, uma vez que ele se defenda de forma muito solidária, que ele tire os espaços do Manchester City, que ele provoque os erros do Manchester City no ataque, que ele saia com essa bola curta aqui,
que ele coloca esses jogadores para correr. Se o Fluminense quiser de forma muito romântica ser o Fluminense e colocar o Manchester City lá atrás, e que o Manchester City vai ter que se defender todo, e que aí o Fluminense vai juntar jogadores aqui perto da bola, e que vem por aqui o Arias, e que por aqui estão os jogadores, e o Samuel Xavier por cá e tal. Isso daqui eu acho que vai acontecer poucas vezes no jogo. Pode ser que isso surpreenda o Manchester City, que funcione perfeitamente bem, né? Que os jogadores saiam, deixem suas posições, e que por aqui entre o Arias na saída do Cano, e que isso aqui gere uma situação de 1 contra 1 do Keno contra o Walker, que é muito difícil. O Walker, por exemplo, foi muito bem contra o Vinícius Júnior, mas tudo bem, pode dar, claro que pode dar certo, sempre pode. Eu acho que isso aqui é uma situação de jogo que vai acontecer pouquíssimas vezes, porque o Manchester City não vai deixar que ela aconteça. E por que eu acho que o Manchester City não vai deixar que ela aconteça? Porque eu acho que o Manchester City é melhor time que o Fluminense, tem melhores condições que o Fluminense. Então, como eu acho que o Manchester City é melhor time que o Fluminense e tem mais condições que o Fluminense para não deixar que isso aconteça, se o Fluminense quiser fazer isso, eu acho que o Manchester City vai roubar muitas bolas, vai atrair o Fluminense para tentar recuperar e vai conseguir contra-atacar para fazer os seus gols, como por exemplo, não como fez contra o Ural Reds, porque é lógico que o Ural Reds é bastante pior do que o Fluminense, mas como fez, né? Assim, simplesmente por características de gol e não pela quantidade e facilidade de criar, eu acho que o mais inteligente é atrás. E cara, eu acho que eu não fiz um vídeo específico, mas no vídeo que eu faço respondendo perguntas, no jogo contra o Boca, eu falei, a maior chance do Fluminense ganhar é ele jogar como o Fluminense. A pior coisa que o Fluminense pode fazer é querer só competir contra o Boca. E só igualar em intensidade, em vontade e tal, porque isso é a única coisa... Vou voltar pra cá, porque tudo que eu tinha de tática eu gastei 100% do meu conhecimento. Porque o Boca tinha pouco mais a oferecer do que se defender bem e ganhar na intensidade, na vontade e recuperar esse tipo de coisa contra o Fluminense. Então, se o Fluminense igualasse aquele jogo do Boca com o que o Boca queria, era um mau negócio para o Fluminense. Contra o Manchester City, não. Contra o Manchester City, é bom o Fluminense dar um passinho atrás. E eu repito, isso não é covardia. Eu acho que isso é uma boa estratégia. É uma boa estratégia. E para sair jogando não é um chutão para cima e Deus nos acuda, seja o que Deus quiser. Não, é sair com a bola no pé, é tocando, é juntar os jogadores, como o Fernando Diniz gosta de fazer, para que ali se atraia os jogadores do Manchester City e que se desafogue lá na frente. Esse é o desenho que eu vejo do jogo. É assim que eu acho que o Fluminense tem 30% de chance de ganhar do Manchester City. Dito tudo isso, meu povo, na prancheta, o Fernando Diniz vai ganhar do Guardiola, na hora que ele der a preleção para os jogadores. E o Guardiola vai ganhar do Fernando Diniz. E todo técnico, taticamente, ganha do outro. Porque eles, taticamente, qualquer um aqui consegue explicar com esses jogadorzinhos situações de jogo que vão acontecer e como sair delas. Outra coisa é como fazer isso. E eu acho que o Fluminense está treinando para jogar contra o Manchester City há muito tempo. Situações de jogo no ataque, na defesa, de como recuperar a bola, de onde recuperar a bola. Está muito mais preparado que o Manchester City, está muito mais motivado do que o Manchester City. E talvez seja possível. 70-30 é uma muito boa proporção. O momento do Manchester City é ruim, tem 2 desfalques muito importantes para jogar num campo aberto, para decidir de fora da área como o De Bruyne, para cruzar a bola para o Haaland quando a defesa está muito fechada, achar o Haaland dentro da área. Às vezes o Manchester City girando essa bola de um lado para o outro não consegue girar fácil, não consegue entrar. Contra o Luton Town, por exemplo, foi assim, foi ganhar o jogo no segundo tempo em 2 transições, em 2 bolas recuperadas. Quando não tinha o Haaland naquele jogo, quando tem o Haaland, às vezes o jogo coletivo é ruim, mas você manda a bola para a área, ele mete o pezão 47 ou então a cabeça na bola e ela entra. Não ter o Haaland, não ter o De Bruyne ajuda bastante o Fluminense e acho que existe um plano que pode funcionar. Se eu acho que é o plano que o Fernando Diniz vai usar, não sei. O Fluminense é muito corajoso, é muito confiante. Talvez eu esteja completamente errado, talvez roubar a bola do Manchester City e dar as cartas lá na frente seja a melhor coisa a se fazer. Eu simplesmente acho que essa daqui é uma boa tática. Não é uma tática covarde, é uma tática inteligente. Também é corajosa, também precisa de coragem para ficar atrás contra o Manchester City. Mas que eu vejo que muitos times que não têm a capacidade do Bayern, do Arsenal, de roubar a bola do Manchester City, de jogar contra eles de tu a tu, muitas vezes funcionou fazendo isso aqui. Se fechando, recuperando, atraindo com a bola e colocando jogadores para correr. Muitos times piores que o Fluminense, mas mais acostumados a jogar contra o Manchester City, viram nisso daqui uma boa saída para jogar contra o Manchester City.
piores que o Fluminense. Até com orçamento maior, times de Premier League com orçamento maior, mas que são times piores do que o Fluminense, conseguiram fazer isso. Pelas características de boa saída de bola de alguns jogadores como André, Ganso, Marcelo, e a característica de correria de alguns jogadores como Arias e Keno, e a motivação do Fluminense, eu acho que dá para jogar assim e ganhar do Manchester City. O mais provável é que o Manchester City ganhe, 70-30, mas eu acho que dá pra ganhar. É isso daqui, meu povo. Eu espero não ter sido desrespeitoso, porque eu dei uma opinião esses dias e teve gente falando que absurdo, eurocentrista, e que porque a TNT não tá transmitindo. Cara, não tem nada a ver, a TNT não transmite a Premier League. Eu falo em todos os meus vídeos que a Premier League é o maior torneio que existe. O maior torneio de clubes que existe. Então, sem complexos, assim como o Fluminense, sem complexos, encarando a realidade como ela é, podendo estar certo ou podendo estar errado. Assim como eu estou fazendo isso, estou fazendo um vídeo sem complexos, falando o que eu acho que é e como eu acho que dá, o Fluminense, eu acho que jogará, porque é o DNA desse time, sem complexos, da forma com que ele acha mais inteligente, mais viável, e esperando que dê. Tá falado, meu povo? Dito tudo isso, eu vou torcer pro Fluminense. Pelos meus amigos, um grande amigo, Fred Caldeira, tá lá trabalhando brilhantemente e torcendo, e eu nenhum dia da minha vida vou torcer por alguma coisa que o Fred não torça, que não queira. Luizinho não tá lá e outros amigos meus tricolores que estão e que não estão. E outra coisa que seria bonito demais para a imprensa inglesa aprender a respeitar um pouco mais, né? Uma coisa que você considera o Manchester City favorito, outra coisa é a falta de respeito, de conhecimento que se tem com o Fluminense. Coisa que às vezes também pode acontecer com a imprensa brasileira de não conhecer tanto o Manchester City. Acho que as duas deveriam conhecer. Enfim, não vou fazer uma análise de imprensa aqui também, quem sou eu para fazer isso. Beijo, meu povo! Uma boa quinta para vocês, que esse vídeo ainda sai hoje na quinta-feira, e até amanhã com eu respondendo as perguntas de vocês. Não vou responder perguntas sobre Fluminense e Manchester City, porque tem meia hora disso daqui para vocês. Tá falado? Até mais, um beijo para vocês e muito juizinho. Quer dizer, juiz coisa nenhuma também, já quinta-feira, véspera de Natal, pelo amor de Deus, vai aproveitar a vida e que assista o Manchester City e Fluminense completamente doidos, tal qual o Fernando Diniz com aquele cabelo inexplicável que ele vai para cada partida. Valeu, gente!